noite ou bom dia, não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu preferi fazer a gravação dele porque eu acho mais prático, ainda mais que eu vou inserir um conteúdo novo agora no terceiro período de Engenharia Civil. Espero que vocês estejam se cuidando, né, porque a gente tem que passar por essa quarentena aí que eu acho que vai durar mais que uma quarentena, né, pelo andar da carruagem. Mas aqui, toda quarta-feira eu vou fazer um vídeo, então hoje eu vou fazer um vídeo explicativo. Vou tentar dessa maneira. Se não der certo, eu vou fazer uma live que eu acho que fica mais interativo. Mas como não tem tanta habilidade com as mídias digitais, fazer live, fazer sala de aula online, eu acho melhor começar assim, porque o vídeo pelo menos dá uma ideia, um pouco de aula, né, daquilo que eu queria. Eu gosto muito de dar aula, vocês sabem disso, eu prefiro que ela seja interativa, porque assim, eu consigo ver o ponto onde o meu aluno tem dificuldade, mas a gente agora vai ter que começar a trabalhar com essa metodologia. Após ver o vídeo, dá uma olhada, volta naqueles pontos que eu falei. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, então uma parte eu vou falar um pouquinho sobre qual é o tema, dar uma introdução e depois eu vou direto para uma resolução mais prática, que exige cálculo. A gente chega num ponto interessante da mecânica, porque eu falei para vocês que vocês teriam que ter um domínio sobre o plano tridimensional, né? Para quê? A gente estuda aquelas forças lá que estão deslocadas de um plano para outro, para chegar num conceito muito importante da mecânica geral, que é o centro de massas, que é o centro de gravidade, quando a figura é plana, que é o baricentro, porque é onde que você concentra, é o ponto geométrico onde se concentra as forças de equilíbrio para esse sistema. Como assim, onde se concentra as forças de equilíbrio? Eu vou só voltar com vocês num ponto. Lembra que no primeiro dia de aula eu falei, olha, a mecânica ela se torna importante porque a gente tem que estudar o equilíbrio e toda construção civil ela envolve equilíbrio e assim por diante. Então, lembra quando eu falei, olha, por exemplo, como que eu sei, como que eu concentro as forças de equilíbrio de um corpo? Aí eu fiz até um desafio rápido, falei, como é que eu sei como é que eu consigo fazer essa moeda ficar equilibrada nessa nota? Se a gente for jogar por cima não vai dar certo, não vai equilibrá-la. Mas se eu concentrar as forças de equilíbrio, né, se eu concentrar num ponto, né, conforme a geometria dessa nota, da forma que eu coloquei ela disposta no plano tridimensional, eu consigo fazer com que ela equilibre um objeto. Opa, não deu certo, peraí. Deixa eu colocar aqui num ponto, no centro de massas da nota. Aí, tem que ser no centro de massas da moeda, tem que ser também no centro de equilíbrio da nota. Agora, se eu modificar a pergunta, olha, se eu colocar na pontinha da moeda, ela cai? Se eu derrubar se eu colocar uma força oposta que essa coluna que eu fiz, entre aspas, onde se concentrou a força, vai cair a moeda? Vai cair a moeda. Então, para vocês da engenharia civil, se fosse engenharia química seria outro conceito, engenharia de produção é o mesmo conceito. Para vocês da civil, vocês vão lembrar que aonde concentra o centro de forças, você não pode derrubar, é uma coluna que não pode ser derrubada. A gente vê muita a gente vê muita reportagem muitas não, né, estou exagerando. A gente vê algumas reportagens que são tragédias, quando fala assim, olha, foram fazer uma reforma e derrubaram uma parede que não podia, que fazia uma sustentação. Ali se concentrava a força, né? Então, ou melhor, a gente precisa construir uma viga que dê sustentação melhor, porque o centro de massas ali não está passando por aí. Então seria o começo da matéria de estruturas que vocês vão ver lá no sexto período, ok? E centro de massa é importante em diversas áreas, aí na física é importante, nas engenharias, como eu falei, na engenharia química, mas eu vou me concentrar mais na engenharia civil, dar mais exemplos da engenharia civil. Por exemplo, vai aparecer aqui do lado alguns materiais. No corpo humano a gente tem o nosso centro de massa que nos dá o nosso equilíbrio, mas para qualquer, por exemplo, um sólido geométrico, aí, um tijolo, você tem um centro de massas. Para ficar mais fácil, eu sempre falo assim para os meus alunos, para você descobrir o centro de massa de um material, é como se eu te desse um prego com uma linha. Imaginem, hipoteticamente, um prego com uma linha, né? Você tem lá um preguinho e você amarra uma linha nele. Se eu falar, olha, bate esse prego no tijolo para que ele seja equilibrado,
retinho, para que você consiga trazer ele retinho para cima. É como se fosse isso, imagine isso como se fosse um tijolo, ó, tá vendo? Essa caixinha aqui hipotética, como se fosse um tijolo, e eu quero equilibrá-la, quero trazê-la para cima sem que ela venha, sem que ela não, que ela fique nivelada, na verdade. O nível também é feito assim, tá? O nível que vocês usam aí na construção civil. Mas enfim, um dos níveis, né? Porque tem nível de peso, né? Tem o nível de água que é diferente, mas o nível de peso é o equilíbrio, tem que ser no centro de massa, você não vai carregar o negócio torto. Mas enfim, se eu falar, olha, conecta uma linha em algum lugar, bate um prego nesse tijolo, você vai fazer aqui? Não, porque se você for puxar vai pender mais ou menos dessa forma, ó. Você vai fazer aqui? Não, você vai tentar num ponto geométrico aonde ele fique bem no meio certinho para ser equilibrado. Nós utilizamos o recurso do baricentro. Não sei se você lembra, lá no ensino médio, que o baricentro é o ponto geométrico onde cruza todas as diagonais. As diagonais se cruzam num ponto só, vai aparecer aqui do lado. Então ali é o centro de massa, mas isso é para figura plana. Estamos no plano tridimensional. E aí, utilizaremos outro recurso. Então não vou falar, às vezes eu vou falar a palavra baricentro no começo, porque a gente começa sempre na figura plana. Mas eu vou chegar na tridimensional. Tijolo é um objeto tridimensional, né? Ah, mas tijolo, figura plana, eu não estou vendo isso na construção. E nem é para ver por enquanto, porque isso é um pré-requisito para estrutura. Mas você precisa saber. Quando você chegar lá para construir viga, por exemplo, mas você não pode fazer assim, porque você destrói o centro de massa. Mas vamos continuar dando exemplo. Eu falei do tijolo, eu falei das figuras. Quando você constrói um arco, por exemplo, você tem que pôr no tijolo de uma certa forma que o centro de massa dele seja conservado. Então, na hora que você vai pôr um tijolo sobre o outro, se você colocar um em cima do outro e for montar um arco, ele cai, porque você está desprezando o centro de massa. Então, tem uma série de aplicações aí que a gente vai estar vendo, básicas, é óbvio, porque a gente não está trabalhando com estrutura, mas eu falo uma coisa, o centro de massas ele é muito importante porque ele é um ambiente geométrico que concentra todas as forças e nos dá o equilíbrio, né? Só que aí temos um problema. Por exemplo, se eu te der 2 tijolos, vamos pegar isso como se fosse outro tijolo, ó. E eu quero que seja diferente mesmo. Conecto eles, coloco eles juntos, falo, qual que é o centro de massas? Aí você vai falar assim, vai ser a metade dos dois, divide por 2. Cuidado, porque aqui eu tenho um objeto de uma massa, aqui outro objeto com outra massa. E aí? E aí a gente vai ver que a equação vai mudar, a massa vai ser relevante, vai ter que estudar o momento inércia de cada um e multiplicar pela área. Então a gente vai ter aí um novo conceito que eu vou explicar no exercício. Tá? Então por quê? Porque quando a gente vai trabalhar na construção civil, não é nada regular. Assim, não é nada regular como que eu estou querendo expressar regularidade. Por exemplo, você vai trabalhar com uma viga de um tamanho, mas você vai trabalhar com outras de outro tamanho. Então, se eu digo, não é regular nesse sentido, tá? Então, você vai ter objetos diferentes. Então, a gente vai ter que calcular o centro de massa de objeto separado, que é facinho, é só você achar aí o encontro de todas as diagonais. E também o centro de massas de figuras justapostas ou conjugadas, igual eu coloquei um perto do outro, e aí o equilíbrio fica onde? Se eu juntar as duas, agora vamos encerrar essa aula dessa maneira. Se eu juntar as duas figuras que eu falei aqui, as figuras não, os dois sólidos, né? Que eu falei aqui, juntei, agora virou um só. E falar assim, agora coloca um prego no meio, né, ou melhor, no centro de massas e sobe esse objeto. Se esse pesa mais, você acha que se eu colocar bem no meio dos dois, você acha que o negócio vai subir equilibradamente? Não, porque você não está considerando a massa. Então, é necessário um cálculo adicional. É difícil? Não, não é difícil, porque isso é prático. Então, quando se torna prático, é um pouco mais fácil, ok? Então, agora eu vou direto para uma aplicação prática, que é a resolução dos exercícios, que eu acho que fica mais fácil. E a gente discute isso em forma de exercício, beleza? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Às vezes vai fazer um pouquinho de barulho, porque durante o dia é bem movimentado aqui onde eu moro. Mas enfim, vamos tentar por aqui. Olha só, eu coloquei centro de gravidade, CG, centro de massas. Né? A gente vai considerar o mesmo nome por enquanto. Depois eu faço, quando a gente chegar considerar as massas dos sólidos geométricos, eu faço essa diferenciação. Mas por enquanto,
como a gente está com figuras planas, eu vou chamar de centro de gravidade barra centro de massas, ok? Bom, como eu falei com vocês lá no vídeo anterior, esse centro de gravidade seria esse ponto geométrico, vou colocar aqui ponto geométrico, de encontro das diagonais internas de uma figura, ok? Das diagonais, vamos colocar aqui internas de uma figura. Deixa eu focalizar aqui, beleza. Vai ficar meio assim porque eu estou começando a mexer com isso, depois eu pego mais prática. Então, isso é um elemento geométrico, isso daí na verdade é definição de baricentro. E a gente começa com figura plana. Coincide nesse ponto ser o equilíbrio de todas as forças. É como se todas as forças, agora mecânica, isso aqui é uma visão matemática. Uma visão mecânica, então vou até colocar aqui mate, né? Aqui mec. Uma visão mecânica. Então seria a concentração, ou um ponto de concentração de todas as forças de equilíbrio, ok? De todas as forças de equilíbrio. Beleza? Então vamos fazer umas representações aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, vamos começar então com as figuras. As figuras que eu vou colocar aqui são as mais clássicas da geometria, da mecânica, e depois eu vou para as mais complexas. Então, por enquanto, eu vou começar com as figuras regulares, ok? Por exemplo, vou começar com o quadrado. Se a gente seguir essa teoria do ponto de encontro entre as diagonais, no quadrado eu consigo traçar duas diagonais. Pode traçar mais? Pode. Aqui eu estou sem régua, então ficou um pouquinho torto, mas se você quiser traçar uma reta aqui, outra aqui também, vai coincidir, né? Então, qual que é o ponto de encontro geométrico? É esse ponto aqui. Então, aqui é onde se concentram as massas dessa figura. Então, na verdade, aqui eu tenho o centro de massas. Então, posso chamar de centro geométrico também, ou centro de gravidade, ok? Eu lá chamei de CG. E para todas as figuras eu vou ter o CG. Não é sempre no meio da figura, isso vai coincidir com o tamanho, com a forma que ela está distribuída no espaço. Então, por exemplo, se eu chamar isso de uma figura plana, eu tenho um plano cartesiano, correto? Eu posso prolongar aqui um y, eu posso prolongar aqui um x, beleza? Do jeito que a gente faz lá na geometria. E aí, eu tenho uma coordenada, eu tenho um ponto, eu tenho um par ordenado. Se eu tenho... Esse ponto aqui corresponde a um x e a um y na geometria, correto? Então, esse elemento aqui, se eu considerar que é um quadrado, o seu centro de gravidade para x e para y vai ser, pegar esse x e dividir por 2. Então, o x CG, ou x centro de gravidade aqui, vai ser x dividido por 2. E o y, centro de gravidade aqui, vai ser o y dividido por 2, correto? Se a gente prolongar essa figura, vai dar dessa forma. Então, para o quadrado, todas as figuras quadradas, o x, isso o retângulo também, tá? O x, centro de gravidade, é o x dividido por 2 e o y dividido por 2. Então, você acha você vai achar aí o centro de gravidade nessa figura. Então, por exemplo, vamos imaginar um quadrado aqui, que tem uma dimensão de um retângulo, por exemplo, 4 e aqui 2, né? Então, onde vai ser o centro de gravidade? Aí você prolonga, nem precisa prolongar se você souber aqui a regrinha, mas vamos lá, vamos prolongar as diagonais. Que vai dar aqui, o ponto de encontro vai dar mais ou menos aqui, né? Eu estou sem régua, ficou meio torto, mas vamos lá. Se eu for criar um par ordenado do centro de gravidade, como é que vai ficar? 4 por 2 dá 2, isso para x e para y. 2 por 2 dá 1, certo? Então, eu sei que, no 2, olha lá, se aqui vale 4 no total, eu sei que para x igual a 2 e para y igual a 1, eu tenho um centro de gravidade, correto? Isso para o quadrado. Só que aí a gente tem que entender que são várias figuras, então a gente vai ter que recordar algumas coisas. E detalhe,
além de recordar isso, tem que recordar a área da figura, que a área eu vou usar futuramente. Então, a área dessa figura, não sei se vocês lembram, a área de quadrado é base vezes altura, né? Tá, é facinho aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar então. Então, para triângulo, como é que vai ficar? Para triângulo já muda um pouquinho, ó. Tá, aqui está o triângulo, vou chegar mais para cá. Se você traçar diagonais nesse triângulo, como é que vai ficar? Ó, aqui uma diagonal interna, aqui outra diagonal interna e aqui uma terceira diagonal interna. Tá vendo que o ponto tá bem aqui? Ele não ficou muito... O meu desenho desse triângulo não ficou tão legal, não, porque ele não ficou tão equilátero. Mas se a gente analisar, ó, deixa eu fazer um triângulo equilátero melhor aqui, maior. Isso, que aí dá pra gente ver melhor. Ó, quando você traça as diagonais, não é igual ao do quadrado que fica... ficou um pouquinho melhor. Não é igual ao quadrado. No quadrado, você vê que fica bem no meio da figura. Aqui, para x fica no meio, né? Lá. Então, vai ficar o x centro de massas aqui, centro de gravidade, é x sobre 2, correto? Só que o y centro de gravidade vai dar um pouquinho diferente. Vai dar o y dividido por 3, tá vendo? Que ele vai ficar aqui bem no começo, ele não fica no meio, certo? Então, para um triângulo, então, ó, para triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? É o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, olha, ele é regular aqui. Então, a fórmula é x por 2 e y por 3 do centro de gravidade, correto? Bom, só que a gente não trabalha só criando triângulo equilátero, a gente trabalha também com o triângulo retângulo, né? Então, bom, pessoal, para o triângulo retângulo, quando você traça as diagonais, é um pouco diferente, ó. Aqui você vai... Como que eu vou traçar uma diagonal? Você vai em cada vértice e vai traçar até o lado oposto. Então, vai ficar mais ou menos assim. Aqui você vai traçar uma para cá. Aqui você vai traçar uma para cá, né? Ó. E aqui você vai traçar uma para cá. Não ficou muito retinho, não, que eu não estou usando régua, para ficar um pouco mais rápido. Ah lá. Então, se a gente for ver, o centro de gravidades de um triângulo retângulo, ele não é no meio, né? Ele vai... tanto para y quanto para x, ele vai estar bem no começo, vai estar mais ou menos nesse ponto. É um pouquinho mais acima, tá? É que não fiz com a régua direitinho. Quando vocês fizerem com régua, vocês vão ver. Então, nesse caso, aqui o x centro de gravidade vai ser... aqui a gente tem o x, aqui a gente tem o y, plano cartesiano, vai ser o x dividido por 3. E o y centro de gravidade... vai ser também o y, lá, para você ver, esse ponto está mais ou menos aqui, ó. E esse ponto está mais ou menos aqui. Então, vai ser o y dividido por 3, correto? Bom, então a gente já achou o ponto cartesiano do centro de gravidade de um triângulo retângulo. Agora, falta da circunferência também, que a gente trabalha com circunferência. Na circunferência, circunferência, a gente vai trabalhar o seguinte, não sei se é bem óbvio, tá? Esse é o mais fácil de todos. O x, tanto o x quanto o y centro de massa, ele é facinho. Então, o centro de gravidade, aqui é o centro de massa, ele equivale ao raio, tá? Aí você vai achar a posição do raio no desenho, ok? Então é facinho, esse é o mais simples de todos, ok? Então agora vamos fazer um exercício prático disso, para ver como que a gente entende. Eu já tinha feito do quadrado no começo, o problema é que geralmente em mecânica, para você chegar no sólido geométrico, você tem que fazer com figuras compostas. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você trabalha... Pessoal, um exemplo de aplicação aqui é esse tipo de exercício, ó. Determine o centro de massas da figura. Então essa é a parte mais importante da aula, a parte de aplicação. Então vamos lá. Geralmente as figuras elas vêm compostas, né? Como eu falei para vocês na primeira parte da aula. Então aqui, por exemplo, que figura que eu tenho aqui? Das que a gente aprendeu, aqui eu estou vendo duas, que é um quadrado e um triângulo. Se a gente dividir isso em duas partes, ó,
mostrar aqui para vocês, vou pontilhar aqui que fica mais fácil de ver. Eu tenho um quadrado e eu tenho um triângulo. Na verdade, tem um retângulo, né? Que esse quadrado não é tão regular. Então, eu vou chamar isso de figura 1 e isso de figura 2, correto? Que fica mais fácil para eu entender, para fazer os cálculos. E aí eu monto uma tabela, nós chamamos de tabela do centro de massas, ou tabela do centro de gravidade, ou até mesmo tabela do centroide, dependendo do material, para fazer isso. Por quê? Eu agora preciso conectar a figura 1 com a figura 2, que eu tenho que fazer um centro de massa ali entre as duas, né? E aí, essa tabela ela vai consistir em alguns elementos. Aqui eu coloco as figuras, né, 1 e 2, e a somatória delas. As áreas, que eu vou descrever a área para a figura 1 e para a figura 2. O x centro de gravidade, tanto para uma quanto para outra. O y centro de gravidade, ela, tanto para uma quanto para outra. E agora um elemento novo, vai aparecer a descrição aí, que é o momento estático em relação a x e o momento estático em relação a y. Esse elemento geométrico que vai conectar o centro de massa de um em relação ao centro de massa de outro, correto? Então vamos lá. Eu vou começar então fazendo as áreas das figuras, que é facinho. Ó, a figura 1, a área é a área de um quadrado, de um retângulo, é base vezes altura, vai ser 30 vezes 24. 30 vezes 24, 720, correto? Então eu vou colocar aqui, ó, 30 vezes 24, beleza? A área da figura 2 é base vezes altura dividido por 2, né? Porque é um triângulo, né? Bom, essa área do triângulo aqui a gente vai fazer 30 vezes, cuidado, não é 45 aqui, ó. Aqui, ó, não sei se vocês viram, esse pedaço da altura dele é 45 menos 24 de lá, aqui vai dar 21, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 45, ou seja, esse pedaço é 21. Então, 30 vezes 21 dividido por 2, né, que é a fórmula do triângulo, da área de um triângulo, 30 vezes 21 dividido por 2, isso vai dar 315, beleza? Então, já achei a área do triângulo. Agora, vamos lá. Vamos fazer para o quadrado x, centro de gravidade. Esse é fácil. O centro de gravidade para x, a gente viu lá na primeira parte dessa explicação. O centro de gravidade para x é você pegar o 30 e dividir por 2, né? Então, aqui vai dar 30 dividido por 2, 15. Beleza? O centro de gravidade... Vamos para y, vamos continuar na mesma figura. O centro de gravidade para y é só você pegar o 24 aqui, é um quadrado, e dividir por 2. Isso vai dar 12. O problema está no triângulo. Por que no triângulo? Quando a gente faz centro de gravidade para triângulo, tem que lembrar daquelas regrinhas. Ele não é igual a gente fez no quadrado, ó. Não sei se vocês lembram. Centro de gravidade para um triângulo, opa. Se o triângulo é retângulo, é 30 dividido por 3. É x dividido por 3. Ou y dividido por 3 aqui, se for para y. Então, vamos lá. Vamos aqui. X centro de gravidade. Ó, se você pegar o 30 aqui e dividir por 3, vai dar 10. Aí você vai falar, poxa, mas 10 é aqui no começo. Então, ó, tem que lembrar que esse triângulo está para a direita, ele está invertido, ele não está igual o que a gente fez aqui, ó, ele está invertido, né? Então, cada pedacinho vale 10, então o centro vai ser aqui, ó, né, de gravidade para ele. Então, 10 mais 10, 20. Então, aqui vale 20. E a altura para ele? A altura, vamos ver o y, vai ser aqui, né? Olha lá, o y vai ser aqui. Aí você vai falar, é esse valor aqui dividido por 3, né? 21 dividido por 3 dá 7. Porém, ele está aqui em cima, ó. Então vai ficar 7, ó, tá vendo? 21 aqui dividido por 3 vai dar 7. Só que esse 7, ele está em cima de um valor que é 24. Então, 7 mais 24, 31. Não é isso? 7 mais 24, 31. Então... esse valor aqui vale 31, ó, o y centro de gravidade. Vou chegar um pouquinho para cá para vocês verem. Bom, prosseguindo. Agora que eu vou pegar e conectar o momento estático de um momento estático de outro. Como é que eu vou fazer isso? Então, ó, para achar o momento estático equivalente a x, eu vou pegar y centro de gravidade vezes a área. Então, ó, y centro de gravidade, então vou pegar o 12...
vezes a área, que é 720, isso vai me dar um valor de 8.640, correto? E para esse momento estático, pode ser chamado também de momento inércia, alguns chamam de momento inércia, mas vamos lá, momento estático em relação a y. Então, ó, vai ser x, que é 15, vezes 720, é um pouquinho complicado, tem que pegar certinho, tá, gente? Isso vai dar 10.800. Aí. Agora, vamos fazer o de baixo. Ó, facinho, você vai pegar aqui y centro de gravidade vezes a área. Então, o y centro de gravidade é 31, vezes a área desse valor que é 315. Isso vai dar um valor de 9.765, beleza? E depois, mesma coisa lá, agora você vai para o outro. X centro de gravidade para ele é 20, vezes a área que é 315, isso vai me dar um valor de 6.300. Bom, agora vamos completar essa tabela aqui, ó. Aqui eu não preciso somar, mas os restantes eu preciso somar. Então vamos somar 720 mais 315, isso vai dar 10.035. Somando esse momento estático de x com esse, isso vai me dar um valor de 18.405. Somando esse momento estático com esse, isso vai me dar um valor de 17.100. Agora é fácil eu achar o x centro de gravidade que conecta as duas figuras, tanto de x quanto para y. Então vamos achar um par ordenado x e y que equivale ao centro de gravidade. Opa, deixa eu chegar um pouquinho para cima aqui, senão vocês não vão ver. Bom, como a gente completou toda a tabela, agora eu preciso achar o x centro de massa e o y centro de massa com relação à somatória das duas figuras. Então, como que eu vou fazer isso? Existe uma fórmula para isso, que vai conectar uma na outra agora. Então, aqui, ó, para ficar mais fácil, eu vou trocar aqui eu vou ficar com duas folhas, tá? O x, deixa eu chegar mais para cá. O x centro de gravidade total aqui vai ser a somatória dos momentos estáticos de y dividido pela somatória das áreas. Que aí, por que você tem que fazer para y? Porque é um em relação ao outro. Então, vamos lá. Vamos achar, então, esse par ordenado aí. Aqui, a somatória do momento inércia para y está aqui, ó. A somatória dele é 17.000. A gente tem um valor aqui, 17.100. Então, vamos colocar aqui. 17.100. Ok? Dividido pela somatória das áreas, que está aqui, que é 1.035. Então, esse valor aqui, esse valor aqui, 17.100, dividido por 1.035, isso vai dar 16,52. Beleza, guarda esse valor aqui. Agora a gente vai fazer para y, né? Deixa aqui em cima. Deixa eu dobrar aqui que fica mais fácil para a gente ver. Para y vai ficar mesma coisa. Y centro de gravidade, né? Deixa eu só focalizar novamente. Aí. A fórmula vai ser o momento inércia de x, a somatória dele, dividido pela somatória das áreas. Mesma fórmula, tá? Só vai trocar os momentos inércias. O momento inércia para x está aqui, ó, 18.405. Então, vamos lá, 18.405 dividido por somatória das áreas, 1.035. Então, digitando isso na calculadora, ó. Então, vamos lá. 405 dividido por 1.035. Isso vai me dar um valor de 17,78. Pronto, então achei o par ordenado, ó. Dessa figura aqui, a gente tem os pares ordenados. Então, ó, vamos voltar aqui para ela, para ficar mais fácil para entender. O x centro de massa ficou, vou pôr aqui embaixo, ó, aqui do lado. O x ficou igual a 16,52. Então, vamos pôr aqui, ó, 16,52. E o y centro de massa, centro de gravidade, focaliza aí, meu filho.
ficou 17,58. 17,78, isso. Vamos achar mais ou menos onde fica isso na imagem? Ó, vamos lá. X igual a 16. Aqui está o 15, então 16,52 vai ser mais ou menos aqui, ó, né? Para X. E para Y? 17, alguma coisa. Aqui está o 24, então 17 vai ser mais para baixo. Aqui vão ser 12, um pouquinho mais para cima vai dar 17. Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então vai ficar aqui o centro de gravidade, ou seja, o ponto que eu posso puxar essa figura e ela ficar equilibrada, o ponto que concentra todas essas forças é aqui, ok? Para X é 16,52, para Y 17,78, beleza? É isso. Gente, é um pouquinho difícil, né? Porque são muitas continhas, é muitos detalhes, mas no final que vocês vão fazendo, vocês vão aprendem melhor, vocês vão achar mais fácil. Eu vou fazer mais um na próxima videoaula, mas vou passar uns exercícios para vocês tentarem fazer, tá bom? Refaça, reveja o vídeo novamente para vocês darem conta. Um abraço e tô por aqui.